Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aqui nas primeiras horas, do novo dia. Estamos aí por volta da quinta-feira hoje. Amanhã é o primeiro dia do novo mês, se eu não me engano. E meio que feriado, Dia do trabalho, e com certeza o povo nesses últimos tempos aí de reclusão, talvez não vê com muitos bons olhos mais um momento aí de parar. Mas mesmo assim, queridos, o tema de hoje, o dia de hoje, nós vamos ainda continuar, já estamos indo para a parte final, Na verdade, na semana que vem vai ser a parte final. Quero agradecer a presença, de todos os queridos e queridas. Estamos aí no capítulo 14, que vai ser o alto clamor. E na próxima semana, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo essa meditação no canal do YouTube. Então, nós vamos fazer essa meditação no canal do YouTube e a gente vai deixar o link sempre aí no Face, tá? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, é uma alegria muito grande. Prazer, Jackson. Faz tempo, que a gente não está se vendo, a gente brincava de bola. Eu não sei como é que está aí nesses tempos de reclusão, acredito que ninguém está podendo, Não dá para jogar com máscara, não dá para poder respirar de máscara, Pelo menos fica difícil de brincar. Eu quero ler com vocês aqui, a mensagem está no capítulo 14, Alto Clamor, tá? Mas antes de lermos, eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti pelas bênçãos. Estamos aí iniciando um novo dia, uma nova jornada, muitos desafios. As pessoas têm a certeza de que hoje vai ter lutas, vitórias. Alguns talvez estejam passando por momentos de derrota, mas que estes momentos de derrota não sejam grandes demais, Senhor, para não nos desanimar. Nos ajude a termos esperança, nos ajude a enxergar a esperança onde a gente não está enxergando e restabeleça, Senhor. Levante a nossa cabeça e nos ajude. Abençoe também a leitura, nós vamos fazer algumas leituras aqui neste livro. Abençoe os nossos queridos e queridas que estão chegando. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Alto clamor. Realmente está tudo parado. Olha só, nesse contexto aqui do alto clamor, capítulo 14 do livro Eventos Finais, muitas vezes a gente fala assim, como é que vai ser? E olha só, o que seria o alto clamor? Seria a capacidade das pessoas que são fiéis a Deus, sinceras de Deus, de pregar o evangelho, de clamar e outros vão ouvir. Então, do mesmo jeito que houve um clamor lá na época do Pentecostes, lá quando você lê em Atos, os discípulos clamando, pregando, fazendo de cidade em cidade pregando, sabe? Esse é o momento também. Bom dia também, graça e a paz, Neto, tudo bem? E olha só o que diz aqui. Deus tem preciosas, páginas 170 e 170. Deus tem preciosas, Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E diz assim, existem muitos que estão contenciosíssimos cristãos que andam em toda a luz sobre o que nele... Acho que deu uma paradinha, A internet deu uma travada aqui, acho que agora voltou. Olha só, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos e andam em toda a luz em que brilha e Deus operará em seu favor. Sabe, queridos, aqui nesses textos que nós estamos lendo, existem pessoas de todos os lugares, de todas as religiões,
que brilhe a luz de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. E no momento certo, todos estes vão ouvir a voz do Senhor e vão fazer parte de um único povo. Hoje a gente percebe que são vários, né? Vários povos, mesmo no meio do cristianismo, existem vários segmentos, né? Mas haverá um momento neste alto clamor em que as pessoas realmente vão pregar o poder de Deus, vão falar com o poder de Deus. Olha só, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem, grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em comunhão. Ou seja, quando você vai para todas as igrejas, você vai encontrar pessoas que não estão sendo fiéis, né? Eu sou adventista, então na minha igreja, infelizmente, tem gente que não é. Uma vez eu estava fazendo evangelismo e estava num local, e nesse local uma pessoa tinha saído de uma outra igreja e foi frequentar. Estava ouvindo eu pregar, isso era lá na Bahia, lá em Salvador, na cidade de Plataforma. Eu não sei se você conhece ali em Salvador, mas é na cidade de Plataforma. E lá, uma pessoa de outra denominação começou a frequentar ali. E quando me encontrou, disse: oi, pastor, tudo bem? Eu estou saindo de tal igreja e estou indo, vendo o senhor pregar e tal. Eu vejo que o senhor está aqui toda noite. Aí eu perguntei para ela por que saiu. E ela disse assim: não, porque na minha igreja tem muita gente falsa, tem muita gente mentirosa, tem muita gente que briga, sabe? E eu não quero mais. E aí eu vim para cá. Quando ela acabou de falar isso, aí eu falei: mas você tem certeza que quer vir para cá? A gente não faz isso, não faz aquilo. Aí fui explicando para ela: não, sim. É porque lá o povo briga muito, fala muito, é falso. Aí eu disse para ela assim: se esse é o motivo, você vai sair daqui em algum momento também. Porque disse para ela: gente falsa a gente vai encontrar em todos os lugares. Então aqui está dizendo no alto clamor que em várias igrejas, na verdade, em todas elas, há uma grande massa de verdadeiros seguidores de Cristo e encontra-se ainda em comunhão com o Senhor, sabe? É verdade que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas muitos são sinceros e vivem conforme a luz que recebe. Sabe, queridos, estamos aqui para dizer o seguinte: nós precisamos viver a luz que nós somos ou que nós temos. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem aprendido as verdades? Siga aquelas verdades. Não precisa seguir outras, siga aquelas verdades. Talvez a gente nunca pode se comparar com o outro, né? Mas faça o seu melhor. Eu quero continuar o texto lendo aqui o seguinte: a mensagem da justiça de Cristo, página 173, há de soar desde até a última extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, nós entendemos que a justiça de Cristo há de soar até a última extremidade da terra. Então, qual é a mensagem que nós temos que falar? Independente de vamos falar de lei ou não, nós precisamos, ao falar disso, falar da graça de Cristo. Tudo na vida se resume à graça do Senhor. A lei de Deus também tem que estar debaixo desta graça. Sabe, queridos, tudo que nós formos falar, tudo que nós formos pregar, nós precisamos falar da justiça de Cristo. Quem é Cristo? Por que a justiça dele? Porque a nossa justiça não é importante. O que importa é a justiça do Senhor. Nunca se esqueça disso. Há verdades importantes na Bíblia? Muitas verdades importantes. De todas as verdades que possam existir na face da palavra de Deus, qual é a primeira e mais importante mensagem? Aceitar Jesus como seu Salvador. Para aceitarmos Ele como nosso Salvador, a partir daí, todas as outras coisas vão crescer. E para a gente ter esse poder
de proclamar do alto clamor, de pedir a graça de Cristo, de dizer para sair de Babilônia, para fazer isso, nós precisamos estar salvos em Cristo. Eu não estou aqui querendo dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós nos agarramos a Cristo e à justiça de Cristo, tudo que a gente fala faz sentido. Tudo que a gente em agir faz sentido. Por que faz sentido? Porque as pessoas vão ver em nós pessoas que estão vivendo aquilo ali. E elas vão perguntar para a gente. Quando é que você, por exemplo, você vai ver uma palestra e você está vendo ali o pastor ou o palestrante falando algumas coisas. Às vezes é palestra de empresa, que não tem nada a ver com igreja. Aí você está ali ouvindo a palestra, você é funcionário. E ele fala alguma coisa que mexe com você. Poxa, eu precisava fazer isso. E você quer dar um jeito de conversar com aquela pessoa. Então, o que você muitas vezes espera? Espera terminar a palestra, o pessoal está saindo da sala, e aí você passa rapidamente ali, cumprimenta e fala assim, olha, eu gostaria de saber mais sobre isso. Às vezes não dá para conversar naquele momento, troca-se o telefone, não é assim? Não, olha, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail para mim e eu vou te responder, se não dá para responder naquela hora. Por que você buscou aquela pessoa? Porque ela falou de algo que você estava precisando, e seja no seu âmbito profissional, acadêmico, ou também você pode jogar para a vida da igreja. E naquela hora que ele falou, o que te chamou a atenção? A clareza com que a pessoa falou, a maneira como a pessoa falou. E às vezes aquilo ali mostra para você, você não conhece a pessoa, você está ouvindo. E você vê, poxa, eu acho, você confia naquilo ali que a pessoa está falando e você entende que ela pode te ajudar. Na vida cristã também é assim. Muitas pessoas vão buscar a gente sem nunca ter conhecido, simplesmente pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de agir, como nós tratamos o nosso próximo. E isso é importante. Por isso a justiça de Cristo precisa ser pregada em toda a extremidade da terra. Olha só o que diz. Na página 175 diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e resplandecer a santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem dos céus. Milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Aqui a gente percebe, queridos, que milagres vão estar seguidos dessas pessoas. É lógico que ontem a gente ouviu que não é o milagre que faz a pessoa ser serva de Deus ou não, mas é conforme o que ela vive na palavra do Senhor, ok? Mágicos muitas vezes não vivem a palavra do Senhor e eles conseguem enganar a gente. Então, o verdadeiro milagre é, primeiro, a pessoa seguindo ao Senhor. E ao crescer a capacidade da pessoa pregar, de falar, a Bíblia, ela aqui no livro Eventos Finais está falando que os servos de Deus com o rosto iluminado resplandecerão de santa consagração. Essa santa consagração não tem a ver com a vida sem pecado. Já viu aquela falsa ilusão? E também agora eu não estou dizendo que é para a gente viver no pecado porque o Senhor nos perdoou. Existem duas coisas distintas. Quer ver uma coisa? Uma vez eu vi uma pessoa que era vegetariana. E aí foi feita uma pergunta para ela. Você é 100%? Ele disse assim, essa pessoa, era um médico muito especial, muito inteligente. E ele disse assim, nutrólogo, e ele disse assim, sou 98%. E aquilo mexeu comigo, 98%? Por que 98%? Ou é ou não é, né? É assim que a gente fala. E aí depois, até a que estava entrevistando, tomou um susto, 98%, não vou... talvez 95%. E ela ficou assim, intrigada como eu, e ela fez a pergunta, por que você falou esse 95, 98%? Por que você não falou 100%? E ele falou, porque eu sou 100% na minha casa.
Na minha casa, eu faço a comida. Eu compro os meus ingredientes. Eu sei o que eu estou comendo. Agora, quando eu estou na casa dos outros, eu não sei. Eu sei que as pessoas entendem por alto que eu não como carne e que tentam, da maneira delas, fazer um alimento que não tem origem animal. Aí ele não estava falando das pessoas que têm conhecimento, das pessoas simples. Ele falou, eu vou para vários lugares, ele era da igreja, e muitas vezes eu vou para tal lugar que o irmão faz macarrão. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não pergunto se o macarrão tem ovos na massa. Eu como aquele macarrão. Eu não questiono o molho que ele foi feito. Mas normalmente ele faz o molho sem coisas de origem animal. Mas há alguns tipos de molho que eu também não como, porque... Aí ele foi falando, foi explicando, né? Existem ingredientes artificiais, isso e aquilo. Então, ele falou assim, no final de tudo, eu, em vez da pessoa fazer a comida para mim, eu dizer assim, eu não como, eu como. Mas agradecendo a Deus... E aceitando aquilo que a pessoa de bom grado fez para mim. Eu achei tão interessante. E eu posso dizer para a vida do cristão, é que a gente nunca vai ser 100%. Você pode saber o que precisa fazer, você pode buscar o que precisa buscar, mas sempre você vai olhar para a sua mente, sabe? Você vai voltar para si e você vai ver, poxa, podia ter melhorado. Enquanto que os outros, quando olham para você, acham você perfeito, você precisa ter a consciência de que, não, eu não sou. Não sou, nunca fui. Estou longe disso. Então, queridos, a verdadeira perfeição aqui nessa terra, porque a gente ainda não está no céu, não é viver sem pecar. Não é ter uma auréolazinha ou as asas de anjo e viver assim, ó, não fale comigo porque eu sou santo. Eu não ando nesse lugar porque eu sou santo, mas a gente precisa se misturar com os outros para mostrar a eles. E isso vai ser o verdadeiro clamor que eles vão ouvir. Eu quero ler 2 últimos textos. O primeiro deles diz assim, quando os seres celestiais perceberem, está falando dos anjos, que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade, como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus. Aqui está dizendo que quando os homens não mais falarem a verdade ou enrolarem a verdade, Deus vai usar as crianças para pregar, porque as crianças são sinceras. E o autoclamor tem a ver com isso, sinceridade. Você está sendo sincero no seu coração? Você precisa melhorar alguma coisa? Eu quero terminar lendo o último texto. Lembrando que hoje à noite, por volta das 7 horas da noite, nós vamos deixar o link aí para que você possa assistir. Nós vamos estar tocando em alguns pontos que a gente não falou agora na parte da manhã, tá ok? Olha só, página 182 diz assim, na África pagã, nas terras católicas da Europa, na América do Sul, na China, na Índia, que são países que não tem nada a ver com Deus, ou seja, está falando do mundo inteiro, a África pagã, as terras católicas da Europa, a América do Sul, China, Índia, as ilhas do mar e em todos os recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão no meio das trevas, revelando claramente à multidão apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, em toda língua e povo. E na hora em profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de todos os pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que recebam a pena de morte e o sinal de submissão ao falso dia, do repouso, estes fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Queridos, aqui está dizendo que em todos os lugares na face da terra tem gente sincera. Serão despertadas neste último momento.
Deus vai usar crianças, Deus vai usar anjos, Deus vai usar a mim e a você, se formos sinceros e fiéis. E o texto que eu quero ler está em Isaías capítulo 24, que fala, aqui falou da África, da Europa, das terras, da China, da Índia, das terras além mar. E olha só o que o texto diz em Isaías 24, verso 14 e 15, diz assim: eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor e exultam desde o mar. Essa expressão desde o mar é que você ouve desde o mar a glória do Senhor. Você consegue imaginar isso? Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar. Olha só, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glórias ao justo. No último momento em que o mundo estará tenebroso, em que o mundo estará para o mal, perseguindo o povo de Deus, haverá uma multidão de todos os povos, por causa deste alto clamor, e nós vamos ouvir. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar do mar, na praia, na areia, você ouvindo as ondas do mar batendo, quebrando, mas nós vamos ouvir ecoar, desde os confins da terra, glórias aos justos. Todos os povos, em todos os idiomas, estarão clamando e glorificando ao Senhor, porque o Senhor estará vindo nas nuvens dos céus. Você quer se preparar para esse dia? Você quer fazer parte deste povo? Você quer independente, porque aqui diz que haverá um povo que vai clamar, mas um outro povo que está espalhado por todos os povos, pessoas cristãs de todas as nações, vão estar ouvindo e vão estar se juntando, fazendo um único povo. Neste dia não haverá uma igreja, haverá a igreja de Deus, não haverá nomes, haverá um único nome, igreja do Senhor, de todos os povos. Essa igreja que é remanescente, junto com a que saiu de Babilônia, ela estará pregando, vivendo, e nós vamos ouvir de todas as línguas, glórias ao justo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando o dia de hoje. Nos abençoe, Senhor, para falarmos a todos os povos. Muitas vezes a gente estuda a palavra e a gente acha que sabe alguma coisa. Mas nos ajude a usarmos com sabedoria, usarmos a palavra do Senhor com prudência, para alcançar corações que a gente ainda não alcançou. Hoje, há diversos cristãos, e esses cristãos em várias igrejas, conforme o que nós lemos aqui, são sinceros, têm a sua luz, seguem a Deus, conforme a palavra que foi chegada a eles. E nos ajude, Senhor, a tanto nós quanto a eles, estudarmos a Tua palavra. Se for necessário que o Senhor nos use, use também a nós, para que preguemos esta palavra que estamos vivendo. Nos ajude a viver a palavra para a gente ter condições de pregar. E aí, um dia, quando o Senhor fizer chamada, nós possamos ouvir ecoando de todos os cantos da terra, de todos os povos, até no meio da África pagã, como nós ouvimos aqui. Glórias aos justos. Que o Senhor nos use, que o nosso testemunho alcance todo mundo, porque o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em todas as nações. Pai querido, nos dê um bom dia na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, um bom dia a todos. Eu vi que alguns chegaram. Bom dia, tá? Muitos me desejaram bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos terminando o momento de hoje. Amanhã estaremos novamente, tá? Com o capítulo 15, ok? E hoje à noite teremos um momento especial aí em que, nos pontos que a gente não tocou, vamos estar tocando. Que Deus abençoe, Deus um bom dia a você, tá bom? Fique com Deus.